Lucas, capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 17. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu?
Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse,
Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois: Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá a autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço.
porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. E dito isso, iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, e que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo, Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha, Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas, vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isso, disseram, Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, Que é isto, pois, que está escrito?
A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias, que se fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos, e por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo, Jesus disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, largas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas, capítulo 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem.
E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão ver o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Lucas, capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes, e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram, e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa, O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse,
Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram, e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vô-lo disser, não o crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram:
De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Lucas, capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás! Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras, que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.